Esse vídeo é mais um corte do meu Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. É isso aí, o jogo está empatado nesse clássico paulista. Mas então vamos levantar uma questão aqui interessante, porque ontem teve um clássico no Rio de Janeiro também, Botafogo e Flamengo, e foi muito marcado pela inclusão da arbitragem. O treinador do Botafogo, Luiz Castro, falou um monte de coisa. Não sei se o Castro consegue colocar, o Estevão consegue colocar o vídeo aqui pra gente, mas ele citou que é muito feio para o futebol brasileiro ter a polícia de choque entrando no gramado para proteger o juiz. Ele disse que ele não é assassino, ele não ia matar o juiz, ele não ia roubar o juiz. Mas pelo que ele entrou, da forma que ele entrou em campo, parecia que se ele pega o juiz desprevenido, ele matava mesmo. E vem à tona aquela questão. O que, de fato, para que serve o campeonato estadual? Né? Obviamente, para os clubes pequenos é para fazer caixa, fazer calendário, fazer vitrine, mas nesse calendário tão apertado que é o do futebol brasileiro, ainda cabe campeonato estadual? Como seria, se a gente tem alguma solução possível para esse problema? Porque os times grandes não querem jogar o campeonato estadual. O Paulista, eu acho que é o único campeonato que tem assim, um equilíbrio. Mesmo assim, com grandes críticas a gente faz à Federação Paulista de vez em quando. Eu queria saber do nosso convidado o que ele acha de uma causa sobre os campeonatos estaduais. Devem acontecer, devem existir, ou já deu? É uma coisa que é para ficar no passado? Na minha visão, o campeonato estadual ele é algo histórico. Então, com a história não se brinca. A gente começou os primórdios do futebol com o campeonato estadual. Muitas das vezes era até mesmo mais valorizado que os campeonatos nacionais. E nos dias de hoje serve como base de aprimoramento no começo da temporada. Então, o campeonato estadual tem sim o seu valor. A gente sabe que o calendário brasileiro é triste, é algo que precisa ser repensado, mas o campeonato estadual, na minha visão, é essencial porque não é só os times grandes que jogam. Muitas equipes pequenas também têm a oportunidade aí de trazer grandes jogadores, grandes revelações. Quantas vezes já vimos aí jogadores saindo de clubes de menores expressões no campeonato estadual. Nesse Paulista, o caso do jogador do São Bernardo, né? Camisa número Cristiano. 11, o Christian Barleta. Isso. Então, o campeonato estadual tem sim o seu valor. A gente sabe que muitas equipes não valorizam como devia ser, como é o caso até mesmo do Flamengo. O Palmeiras já dá um pouco mais de relevância porque o Campeonato Paulista é o maior campeonato regional do Brasil, e a gente viu grandes equipes que são campeãs aí internacionais valorizando demais o Campeonato Paulista, como o caso do São Paulo em 2021, que depois de anos e anos conquistou um título e valorizou como se fosse algo internacional, porque tem que ser valorizado. Muitas equipes quebram tabus com o campeonato regional, como o caso do Corinthians em 77. Então, tem sim o seu valor, tem sim a sua importância, a sua relevância nacional, e traz também retorno financeiro, porque se não trouxesse, não existiria. Cássio Ângelo. Vou publicar embaixo tudo aquilo que falou o nosso Macaulay. E acrescentar apenas que o campeonato regional serve para duas coisas. Uma que é para demitir técnico e a outra para ajustar time. A fórmula de alguns campeonatos tem que ser repensada. O Campeonato Carioca é o maior exemplo disso. Times que antes eram 18 times, agora eles chegaram para 12 times. Antes era turno-retorno, agora é um turno só. Mas mesmo assim, a questão ainda passa muito financeira no Rio de Janeiro. A diferença é absurda entre os clubes. O Campeonato Gaúcho também é assim. O Campeonato Paranaense perdeu tanta já sua relevância que o Atlético Paranaense joga com essa equipe de transição, que é Sub-23. O Curitiba
parece que só demora um pouco a entrar no ritmo. Então, essa questão dos campeonatos ela tem que ser repensada. Não podemos fechar os campeonatos regionais porque muitos times dependem disso aí para fazer caixa, para segurar o resto do ano, para jogar uma outra competição nacional. Talvez repensar o modelo de vários campeonatos desses, por que não voltar com o Rio-São Paulo, só que um campeonato mais esticado o ano todo, por exemplo, para e passo ao campeonato brasileiro, esticando mais as datas da Copa do Brasil. Vai entrar daqui a pouco o Mundial de Clubes, com 32 times, e esse Mundial agora vai ser em junho, vai ser praticamente aí um mês do Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro ele vai ter que mudar o calendário, e nessa mudança de calendário pode ter um olhar mais carinhoso para os campeonatos regionais. E a chance também das federações refazerem as suas fórmulas de campeonato e oferecer um produto mais atrativo ao torcedor, que é esse o que realmente importa. Estevam Barros. Eu entendo a importância dos estaduais. De fato, no passado eram os campeonatos que mais valiam, mas hoje eu acho que o futebol brasileiro tem que avançar. Tipo, eu entendo toda a questão tradicional. Em 2021 eu comemorei, mas se você olhar hoje o histórico recente, ele só vale mais para esses times que não estão assim não estão ganhando há muito tempo, e para os clubes menores. Porque para os clubes de Flamengo e Palmeiras é um grande laboratório. Eu acho que para as equipes menores, para equipes do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem total peso, mas tinha que ser repensado dentro de um âmbito nacional e não de uma espécie de regional como é hoje. Eu acho que fica muito... Não faz mais sentido você ocupar aí 3 meses do calendário futebol brasileiro só com os estaduais. Eu acho que tem que a César o que é de César. Os clubes pequenos dão importância para isso e acho que eles tinham que ser esticados para o ano inteiro para a disputa do campeonato estadual. Agora, para os clubes grandes, eu não vejo a menor necessidade de você ficar 3 meses disputando um campeonato que assim, é importante ganhar, tem ali a sua relevância, mas no final do ano ninguém vai... Eu lembro muito daquele ano em que o São Paulo ganhou recentemente, aí 2021. O São Paulo ganhou e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, do que serviu o estadual? No final das contas, ninguém nem estava feliz com o título estadual no começo do ano, porque a campanha no Brasileiro foi terrível. Então, acho que o peso para os clubes grandes e tradicionais mudou muito. Eu acho que já tem que ser pensado no âmbito mais... Futebol para esses times tem que ser pensado no âmbito nacional e nem tão regional. Então eu sou a favor de se remodelar completamente essa estrutura e deixar... Eu tava olhando hoje, eu tava vendo a Copa da Inglaterra, da Liga Inglesa, perdão. E na Inglaterra você tem 5 divisões de âmbito nacional e a partir das 6 você tem divisões regionais. Por que não fazer algo assim? Porque... Inclusive da 6ª divisão em diante já são times semi-amadores. Por que você não pode pensar semi-profissionais? Por que você não pode pensar num modelo assim, onde você regionaliza mais conforme o orçamento do time, sabe? Porque são times que já não têm às vezes capacidade de viajar a Inglaterra inteira, mas tem condições de fazer campeonatos de acordo dentro de uma determinada região. Eu acho que os estaduais têm que entrar nesse espectro aí de você ter um campeonato que vai classificá-los para um âmbito nacional, assim. Até porque tem muito clube que também na Inglaterra tem muito clube que não quer se profissionalizar. E eu acho que inclusive você poderia incluir o futebol de várzea aí nessa conta aqui no Brasil, que também é um grande segmento aí do futebol brasileiro. E tem muitos clubes aí, torcidas apaixonadas. Então acho que é uma maneira de incluir os estaduais e fazer um calendário decente e organizado. Aqui no Amazonas nós temos o Peladão. Estevam, o Cássio vai lembrar? Se tiver a oportunidade de ver o documentário do Peladão. Tava na DAZN, não sei se já se expandiu para outras plataformas. Não é no Xvideos, não? É uma solução feita pelo futebol de várzea.
Não, é uma solução feita pelo futebol de várzea para manter os jogadores profissionais atuando na segunda metade do ano, porque aqui, se, por exemplo, Manaus e Amazonas vão disputar as divisões Série C e Série... Acho que agora todos os dois estão na Série C. Sim. Os demais jogadores eles precisam manter a forma, e é o Peladão, que é um torneio que é feito aqui na cidade de Manaus, com os bairros, times de bairros, e acontece o segundo semestre todinho. Ele não é considerado profissional, mas muitos jogadores profissionais participam. É uma solução que foi feita para simplesmente os jogadores manterem, até recebendo, né? Porque alguns times de alguns bairros recebem patrocínio forte de empresas aqui para ter para continuar atuando profissionalmente, porque a maioria dos jogadores desse futebol amador eles têm uma segunda profissão para de fato se manter, né? Falando da questão dos campeonatos estaduais, a gente já teve o Rio São Paulo, né? Tem a Copa do Nordeste agora, que acontece também. Eu não sei até que ponto isso é importante para os clubes, mas se tem uma forma de trazer importância para esses torneios, seria uma classificação para alguma fase avançada da Copa do Brasil. A Copa do Nordeste já ela tem um nível de competitividade maior, oferece um produto maior ao seu torcedor. Mas poderia acontecer a mesma coisa com o Rio São Paulo. As equipes consideradas de Série A não precisariam nem entrar na primeira fase, na minha opinião. Poderia ser que nem na Copa do Brasil. As 10 ou 12 principais equipes entrariam numa segunda fase. Mas aí eu acho que não resolve o problema macro, porque você cria mais um campeonato, é mais competição para os times jogarem. Tudo bem que eles não vão entrar na primeira fase, eu acho que os estaduais... Tá falando em... Mas eu acho que os estaduais eles o estadual para fazer um regional, como era antigamente. Não, mas então, eu acho mais válido você aproveitar essa estrutura dos estaduais e fomentar isso no aspecto, por exemplo, o estadual, ele é um campeonato, cada estado vai disputar, e aí, por exemplo, os 4 melhores de São Paulo vão disputar um nível acima, sei lá, uma 5ª divisão, aí junta aqui mais 4 do Rio, enfim, faz a distribuição de vagas e assim vai. E você tem isso também, por exemplo, hoje o Paulistão tem 4 divisões, Série A1, A2, A3 e a 2ª divisão, que é a 4ª. Por que não aumentar isso, inchar e trazer mais times, e você vai fazendo isso escalando, até que tipo Master Liga mesmo do videogame, onde você começava numa divisão inferior, ia subindo até chegar numa divisão, na principal divisão, né? Eu acho que tem que ser pensado esse modelo, porque eu entendo a questão de você criar mais um regional com um produto, mas eu acho que não resolve a questão de fazer um calendário que dure o ano inteiro, que seja rentável para os clubes entrarem. Eu acho que você monta um regional, você vai estar privilegiando alguns clubes que vão estar nesse regional, cria mais uma competição e acho que tumultua mais o calendário. E fica a incógnita também como vai funcionar a Liga Libra, né? Porque a gente vai ter uma reformulação de calendário, cara. Sim. E aí, a partir desse momento, dessa reformulação, os campeonatos estaduais vão ficar ainda mais em segundo plano. Tem a Libra e tem como é que é? Liga Forte Futebol. Aqui, que são dissidentes da Libra, da Liga Forte Futebol, a brasileira. Agora nós vamos ter 2 ligas diferentes a partir de 2024. Começou o segundo tempo, senhores. Bom, só para concluir minha linha de latrocínio, o ano de 2024 vai ser um ano fundamental para a continuidade do futebol brasileiro. E a ideia dos dois... Primeiro, como vai funcionar essas 2 ligas? Calma, de cada vez. Vai, Edel, você começou a falar primeiro. E o Mundial de Clubes, né? Eu quero ver como vai funcionar o calendário depois da criação das ligas, principalmente da Libra. E o Mundial de Clubes gigantesco que a FIFA está inventando aí. Porque, para mim, a minha opinião é a seguinte: a FIFA só fez isso para dar 12 vagas para a Europa em resposta àquela criação da outra liga que os grandes clubes europeus estavam fazendo para sair da Champions League. Inclusive, mudou de regulamento e agora está aparecendo o Campeonato Carioca. Difícil de entender, assim. Estevão Barros.
A questão da Liga Forte Futebol e da Libra é que eles ainda vão tentar chegar num acordo. Não vai. A princípio terão 2 ligas, mas a ideia dos dois é fazer uma só, porque não faz muito sentido você ter 2 campeonatos brasileiros, né? O ideal é que esses clubes tentem chegar num acordo e eles conversam para. A questão é que esbarra muito na questão de direitos de imagem e toda aquela questão que dificulta aí a negociação entre eles. Mas o objetivo das 2 ligas é se unir. A questão é os termos que vão unir esses 2 grupos.